Boa tarde, meus leitores. Para quem não me conhece, Moisés Krieger. Assino as minhas obras como M. Krieger. Sou escritor de terror. E para quem não é inscrito, se inscrevam, compartilhem, se gostarem, e curtam e comentem sobre o tema. O tema aqui nós iremos comentar sobre os vilões. O tema de hoje é sobre os vilões. Todos nós temos vilões preferidos, outros menos preferidos. Aqui, os vilões, eles desempenham um papel tão importante quanto dos mocinhos, ou dos anti-heróis, ou dos heróis. Eles são, muitas vezes, o coração da história, contado nos livros e nos filmes. Mas, muitas vezes, eles têm uma personalidade bem interessante. Aqui, primeiro vamos começar. Qual é o seu vilão preferido? O meu? Tenho muitos. Coringa, It, do Stephen King, entre outros. Posso também até citar o personagem Iago, da peça Hamlet, que me lembro. Repito, todos os vilões apresentam uma grande importância para a história. Os vilões, qual é a sua importância na história? Sem eles, muitas vezes a história não tem sentido. Ah, mas é obrigado ter um vilão? Sim, mas muitas vezes os vilões eles não aparecem. Eles ficam subentendidos. Eles, de fato, podem aparecer de uma forma indireta ou direta. Como já estou adiantando aqui um ponto aqui. Uma boa história sempre vai depender do vilão. Se tem um bom vilão, tem que ter um bom mocinho. Se tem um bom mocinho, tem que ter um vilão ainda melhor. Um dos melhores vilões, principalmente do cinema, é o Hannibal Lecter. Ele é uma pessoa muito cativante, inteligente, muito estratégica, e nisso cativa. Muitas vezes o espectador, o leitor, começa a torcer por ele. Porém, eu tenho um vilão, que é a pessoa que começa a ter raiva dele. Chega um momento, a pessoa tem raiva desse personagem. Não vou falar qual. Porque quem lê o meu livro já consegue imaginar. Tem outro vilão que ele consegue manipular de uma forma onde todos os personagens do livro fazem o que ele quer. Como é isso possível? Não sei. Aguarde e confio. Muitas vezes as pessoas dizem, o vilão tem que estar aparecendo nas primeiras páginas. É importante? Não sei. Isso depende de cada autor, de cada roteirista. Muitas vezes eu tenho o costume de revelar o vilão, propriamente dito, nas últimas páginas. Para criar um estigma, uma perspectiva de seguinte. Agora o que vai acontecer? Um embate final.
sobre uma questão que eu não comentei em outros vídeos, mas vou comentar aqui. Eu geralmente, nas minhas obras, crio dois finais. Como se fosse uma ópera. Porque a ópera, ela tem dois finais. O final falso, com aquela sensação de que os personagens bonzinhos, o mocinho consiga resolver chegar ao seu objetivo. Esse é o falso final. E depois eu coloco um verdadeiro final, onde tudo não se passou de uma mera ilusão. É como aquela leitura. Puxou o tapete. É isso. Então, como eu comentei, não é preciso o vilão estar presente em todo o contexto, a história do livro. Por exemplo, a Agatha Christie, ela só revela o seu vilão nas últimas páginas. Mas ela vai construindo o motivo do vilão ter matado um personagem ao longo do livro. Cada vez mais que tu vai lendo, tu vai vendo, opa, vai tentando dizer quem é o assassino, vai tentando criar uma leitura argumentando, é esse cara. Aí depois viram algumas páginas, não é aquele cara, é aquele outro. Mas continua a leitura até chegar no final. Isso surpreende muitas vezes. Como se faz um bom vilão? Não tem uma forma, uma receita pronta ou definida. Eu costumo dizer o seguinte, um bom vilão ele vai sendo construído aos poucos. Ele vai, como qualquer outro personagem, ele vai se amadurecendo aos poucos. É um processo lento e gradual. Porém, mas eu tenho costume dizer o seguinte, principalmente nos meus livros, no meu universo que estou construindo, num livro ele pode aparecer que é o mocinho, no outro ele pode ser o vilão. E no outro livro, nenhum dos dois, simplesmente um personagem que está para ajudar, elencar algum fato. Por que isso? Por causa é o meu universo. É a minha perspectiva de tal personagem que pode adquirir ao longo das obras. Por exemplo, Almeida Queiroz. Ele está presente em vários livros. Em cada livro ele vai ter uma personalidade diferente. Num livro ele é um mocinho. Mas totalmente quase muito desleixado. Por quê? Porque é aquele contexto. E no outro, ele é mais uma pessoa altruísta, querendo ajudar os outros. E no outro, que estou construindo aqui, ele pode ter uma sonância de tornar-se um vilão futuramente. Ou seja, ele está sendo maturando, ele está sendo construído para se tornar, em algum momento, um vilão. Aqui, tudo é uma construção lenta e gradual. Não há modelo pronto, como se faz um bom vilão. Não tem. Você tem que encontrar a sua forma de construir seu vilão. Mas um bom vilão, ele tem que conquistar e te enganar várias vezes, de formas diferentes, de forma perversa. Por exemplo, num livro meu, O Homem Comum, o vilão existe, mas não apresentei ele. E nem disse quem é. Ah, tem vilão? Tem, mas está de uma forma indireta. E tem como destacar?
apresentar quem seria o vilão. Sim, mas iriam perder totalmente a graça. Eu deixo em aberto a perspectiva de saber aquele vilão é aquele personagem ou aquele. Mas eu não apresentei de uma forma direta. Isso sinta quem é o vilão. O vilão tem que estar presente na história, de uma forma direta ou indireta. E sempre deixar em aberto que pode ter um personagem ainda pior do que ele. No meus livros sempre tem essa sensação de que existe algo ou alguma coisa pior. Sempre. Tem que deixar. Nos meus livros tem essa sensação. E para contraposição ao vilão, tem que ter um antagônico, um mocinho, uma pessoa altruísta, que vai ajudar os outros para salvar. Muitas vezes, essa pessoa altruísta, essa pessoa que é herói, não tem um final muito animador. Principalmente em livros de terror, ou no filmes de terror. Você pode ver aquele personagem que luta para salvar todo mundo e morre no final. Um grande vilão de filmes de terror. Freddy Krueger. Chuck. Bonequinho. Entre outros. E o anti-herói seria o quê? Aquela pessoa, aquele personagem que não tem muita vontade de salvar. Vou salvar, tá legal, mas não vou, não importa se morre ou vive. Vou tentar. Se salvar, ótimo. Se não for, não tô nem aí. Um anti-herói. O Deadpool, o Venom, são considerados anti-heróis. E aqui digo o seguinte, não existe uma fórmula perfeita. É preciso ver o momento que está sendo construído o personagem. Muitas vezes, usa uma ferramenta para fazer o vilão e depois observa em outro livro que essa ferramenta usada para construir no livro anterior não vai servir. É o momento da escrita que você vai ver como vou fazer o meu vilão. Por exemplo, estou escrevendo um livro inspirado na deusa Lilith. E não apresentei ainda diretamente o vilão. E como ele vai ser apresentado, não faço ainda ideia. Já estou na metade, já estou começando a segunda parte. Ainda não decidi como lhe vou apresentar o vilão. Isso vai acontecendo aos poucos. Ainda estou amadurecendo os heróis. O vilão pode ser qualquer um deles. E agora? Vamos lá, né? Os próximos vídeos podem revelar. Vamos lá, né? Para quem curtiu o vídeo, dá um joinha. Não esqueça de comentar nos comentários sobre seus vilões preferidos. E com certeza vai ter outros vídeos sobre esse tema. Sobre os vilões, sobre os personagens de uma forma direta. Um forte abraço e até mais.